Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho de português sobre variação linguística. Nós vamos usar a variação geracional como tema principal do nosso trabalho. O grupo é composto por mim, Miguel Pierotti Luz Gundi, e por Levi Paiva Santos Pereira. Bom, para a gente evidenciar esse fato, a mudança geracional que é causada pelo como o dialeto das pessoas mais velhas, mais novas, adultas, jovens, como ele vai mudando, com um fenômeno natural que todos mudam, sempre vai mudando. Nossos pais não conversam como nossos avós, e os filhos e nós não conversamos com nossos pais, e as crianças não conversam como nós, né? Tem um dialeto diferente. Aí para isso eu trouxe uma criança, né? O nome dele é Vitor, e a gente vai fazer uma entrevista com ele. E aí, Vitor, quantos anos você tem? Oi, eu tenho 11. Bom, e você percebe os adultos conversando diferente de você? Você estranha algumas coisas que eles falam? Os idosos, principalmente, você consegue notar essa diferença? Consigo, eles falam palavras às vezes que eu não consigo perceber e identificar o que significa. Sim, é normal, essas coisas assim. Mais um fato do fator da variação geracional. E você fala alguma gíria que eles não entendem, que eles acham estranho quando você fala, você e seus amigos? Sim, eu falo algumas gírias, como às vezes eu falo mano, velho, véi. Ele tá todo engraçado aqui, né? Mas vamos continuar, moço. Vai falando aí das gírias, não ri não, fica sério, moço. E é isso. E quando você fala assim, e seus avós, você percebe eles falando algumas gírias que você não entende? Umas gírias assim, tipo esculhambar, basculejo, essas coisas aí que vai e fala, você entende alguma coisa? Sim, percebo, mas não entendo. É normal, né? E tipo, quando você vai jogar bola com pessoa mais velha, essas coisas assim, até mesmo assistindo jogo de futebol ao vivo, que o narrador assim é mais velho, né? Você consegue entender perfeitamente ou tem umas palavras que ele fala que você não compreende? Tem umas palavras que ele fala que eu não compreendo. Aí é normal, né? E você acha que essa falta de entendimento de algumas palavras atrapalha sua comunicação com algumas pessoas, tipo as pessoas mais velhas? Não, porque dependendo do que eu vou falar, eles podem entender ou não. Mas se eles não entender, eu explico pra eles. Ah, entendi. Mas tipo, o sentido geral assim da frase dá pra compreender, né? Por mais que tenha palavras assim que você não sabe, né, com essa idade, mas no sentido geral dá pra compreender, né? Cortei, viado. Não, mas tipo assim, a variação geracional, ela não dificulta a comunicação, porque as pessoas da geração mais velha já foram crianças, elas sabem como uma criança conversa. Os jovens, apesar de usarem gírias que muitas vezes os mais velhos não entendem, eles conseguem explicar o contexto, né? Não tem dificuldade nenhuma nisso, não é, Levi? É, perfeitamente. Por mais que tenha umas palavras assim que eram usadas antigamente, essas coisas, a pessoa atual assim não vai entender, mas na frase assim completa dá para a pessoa compreender essas coisas aí. Não atrapalha muito, mas às vezes assim causa um pouco de dificuldade. É, evidente, né? E aí, Vitor, quando você vai jogar bola com um jovem assim de entre 14 e 16 anos, você percebe ele usando alguma gíria que você nunca viu, uma palavra diferente? Sim, eles falam palavras diferentes e às vezes eu não entendo. É. Ah, entendi. É isso mesmo, porque tipo, uma pessoa com 16 anos para 11 anos é 5 anos de diferença, né? Aí, tipo, já passou por várias diferenças. Tudo pago. Sim, e tem esse fator, né? Que é uma pessoa conversa assim, uma criança ela não tem uma dificuldade muito expressiva na comunicação, né?
Voltando aqui, né? Como eu estava dizendo. E aí, Vitor, você tem algum contato direto assim com o adolescente que você conversa com ele, vê todo dia, toda semana, que conversa, se ele consegue perceber, tipo assim, que você vê assim, que você conversa assim, toda hora, todo dia, você percebe que ele fala diferente, e ele percebe que você fala diferente também, você tem esse contato? Sim, eu tenho um amigo o nome dele é João Vitor e ele, além das gírias diferenciadas que ele fala pra mim, e ele também xinga demais como caralho, porra e filho da puta e etc. Os jovens, eles estão loucos, né? Falando vários palavrões assim, e muito perde crianças. Dá um problema, né? Mas não tem o que fazer. E você acha que eles não vão te influenciar assim? Até um linguajar mais feio, assim, com expressões feias, palavrões, etc. Você acha que eles vão te influenciar? Ou não? Você acha isso no tipo algum? Com certeza, eu acho que sim, porque eles falam muitos palavrões e isso pode influenciar no meu futuro. E seus pais, Vitor, eles deixam você falar palavrões? Você fala palavrões e perto de seus pais, eles têm alguma punição caso você fale um palavrão, eles não ligam. Perto dos meus pais, não, mas é, em outros locais, às vezes sim, mas não muito. Ah, entendi então. Mas assim, palavrão assim, é uma expressão feia, né? Que não é bom se falar mesmo não. Ainda mais quando esses adolescentes falam perto de uma criança, pode influenciar bastante, né? Como a gente estava falando. E etc, assim, pode acabar com o linguajar assim, da criança, né? Principalmente quando a pessoa é criança, 11, 9, 10 anos, etc. E os dados do IBGE indicam que os adolescentes dessa geração são os que mais xingam desse último censo, né? Lançaram uma pesquisa da universidade, né? Falando que se no ambiente de casa é normal as pessoas usarem palavras de baixo calão, né? E 88% das casas as crianças falaram que sim, que elas falam palavrão. E apenas 62% dos pais eles aplicam a punição devida, né? Porque, claro, não vou negar, né? Muitas pessoas falam palavrões e eles são presentes na nossa sociedade, mas eles acabam enfeiecendo nossa língua que é tão bonita, né? É, isso aí, você concorda, Vitor? Concordo muito. Dependendo da situação, a gente pode usar ou não usar os palavrões. Ah, entendi. Mas, tipo, você não é toda hora assim que você usa, não, é só determinadas situações. Quando eu tô bravo e estressado. Ah, entendi. Mudando de assunto aqui, Vitor. O que você acha? Você joga algum videogame? Eu jogo PlayStation, eu jogo Fortnite, LOL e muito mais. E quando você tá nesse ambiente elétrico digital aí, você percebe que o povo fala diferente, eles conversam esquisito, diferente, aí você pode me dizer? Principalmente assim em jogos online, essas coisas que tem chat, ligação, essas coisas. E você acha que pode te influenciar alguma coisa, que a linguagem deles são diferentes? Sim, eles xingam demais e eu não gosto disso, porque eu fico na minha e não falo nada. Ah, então você tá certo mesmo. Mudando de assunto, Vitor é uma criança de 11 anos, né? Então ele está em um ambiente escolar totalmente diferente do que eu e Levi estamos inseridos. A gente já está no ensino médio, a linguagem com os professores é totalmente diferente do que a dele, né? Porque os professores, eles tentam adaptar a sua linguagem para se comunicar com as crianças, né? E Vitor, você percebe que um professor
na sua sala, ele muda a linguagem para falar com você e sua turma? É perceptível? Sim. Sim. Aí realmente é perceptível, né? Portanto, a gente observa, né? Vitor, como eu disse, ele é uma criança de 11 anos, não é, Vitor? Sim. Você sabe. Tipo, é óbvio, né? Daqui uns meses, daqui quanto tempo você vai fazer 12 anos? 3 meses. Daqui a 3 meses ele vai fazer 12 anos. Como todo mundo sabe, quando o cara chega em 12 anos, ele chega na pré-adolescência. A pré-adolescência vai mudando muito o jeito que Vitor vai olhar o mundo. Ele vai olhar de jeito diferente, vai conversar de jeito diferente, vai agir de maneira diferente. Isso é óbvio. Agora, Vitor, você já percebe que você está numa transição e que o jeito que você fala está mudando, que quando você tinha 8 anos você falava de um jeito, quando você tinha 10 anos você falava de um jeito, você tem 11 anos e cada vez mais você vai inclinando a falar de outro jeito. Você vê isso? Sim, pois eu, quando tinha 8 anos, eu falava muito assim, entendeu? Eu não sabia muito que eu falava. E hoje eu falo muitas gírias e tá ligado? Tipo, é isso, mano. E é isso. Então, mas você pretende, assim, mudar muito a sua forma de falar ou você quer que continue a mesma coisa? Olha, o que Levi quis dizer é que mudar o jeito de falar, eu acho que é inevitável, né? Eu acho que não tem como mudar isso. Quer dizer, tem como mudar, né? Eu falei errado, perdão. Aí, evita. Mas você percebe que você tá mudando, né? O jeito que você conversa. Quando você tinha 8 anos, você falava de um jeito. Agora você tem 11, você tá falando de um jeito totalmente diferente. Você usa gírias, às vezes você fala até palavrões e essas coisas. Agora, quando você imagina daqui a 3 anos, quando você tiver 15 anos, o que você acha? Como você vai falar? Você se imagina falando de um jeito assim, totalmente diferente, com um dialeto completamente inovador? Eu me imagino muito foda, tá ligado? E eu acho que eu vou xingar muito e falar altas gírias, tá ligado? E é isso, mano. É o futuro do Brasil, né? Aí a gente vai analisando, a gente percebe que é perceptível. É motivo de piada. É engraçado, né? Mas agora. Então, Vitor, mas assim, você se imagina, né, falando muito diferente quando vai ter 15 anos. Mas assim, vendo as pessoas de 15, 16 anos, você percebe assim muita diferença? Como é que é? Você pretende falar de uma maneira parecida com elas? Como assim, mais ou menos? Eu acho que ao longo do tempo eu vou mudando e, na minha opinião, é, os adolescentes de hoje em dia falam muitos palavrões e muitas gírias. Então você se inspira neles, para quando você ficar maior, você vai querer falar palavrões, vai querer falar gírias, vai agir igual eles, né? Não, eu não falo isso não, pô. Você acabou de falar que quando você tiver 15 anos você vai xingar, você vai falar gírias, o que é isso? Tá contradição? Não, eu falei que os adolescentes falam isso. Mas você falou no início da entrevista que quando você tiver 15 anos que você vai falar palavrão, que você vai xingar, que você vai falar um monte de coisa. Você disse isso, não foi? Foi. Ué, por que você disse isso? A gente pode ver, né? É uma criança de 11 anos, ela não tem não sabe do que fala. Pronto, agora a gente gravou o final da entrevista. A gente abrangiu vários temas aqui na variação geracional, como as crianças conversam, como as crianças entendem as conversas e vários assuntos derivados. A influência dos jovens no dialeto das crianças, como as crianças veem o mundo praticamente. As crianças jogam no futebol, as crianças na vida, a gente fala de várias coisas. Agora a gente vai finalizar, não é?
Vou dar o tchau para vocês e vou pedir para Vitor dar um tchau também. Valeu, galerinha! Agora o Levi vai dar o tchau também. Tchau, rapaziada. E é isso, esse é o nosso trabalho, Elisandra. Eu espero que você dê 10 pra gente.